Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Vídeo de hoje então mais uma questão do Enem, o ano é 2019, o segundo caderno de aplicação, mas nosso caderno é sempre o azul de referência. Vamos resolver então a questão 175, que é um problema sobre os trapézios, ok? Então fala sobre trapézios isósceles e diz então que são marcados pontos nesse trapézio isósceles de modo que os triângulos que aparecem lá dentro, os 5 triângulos que aparecem lá dentro, tenham áreas iguais. E quer então que a gente determine então a razão entre o menor lado e o maior lado paralelo desse trapézio, tá bom? Tudo que você precisa saber para poder resolver esse problema, na verdade, é como que se calcula a área de triângulos, tá bom? Então, assim, dá uma revisada básica em geometria sobre como calcular a área de triângulos, bem simplesinho. E só, tá bom? A gente vai achar essa razão de maneira bem simples e observar que a distância entre esses dois lados paralelos é constante, então os triângulos dados têm a mesma altura, o que facilita muito a vida na hora de resolver o problema, fazendo assim com que a gente tenha um exercício até simples de se resolver, embora o enunciado seja bem interessante, tá bom? É isso, eu vou pedir aqui que se você não for inscrito no canal, você se inscreva, se possível, ative as notificações para ficar sempre ciente dos vídeos que temos publicado. Se ao final você achar que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, lembra aí de deixar um like e ajudar o canal compartilhando o vídeo, tá bom? É isso então, bora começar. Bom, você pode ver aqui o enunciado com a gente na tela, mas como sempre, o link para fazer o link para você fazer o download dessa prova, verificar o gabarito e os itens anteriores, tá na descrição do vídeo, tá bom? Como falado, o ano de 2019, a segunda aplicação e nosso caderno de referência é sempre o azul. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC. Então, olha só, ele falou que M é o ponto médio do segmento BC. Como esse enunciado é meio grande, extenso, vamos tomar o cuidado já de fazer as marcações necessárias, em vez de ler tudo e chegar ao final, tá bom? Como M é o ponto médio, está dizendo que divide BC ao meio. Então, o pedaço BM é igual ao pedaço BC, ou seja, eles têm a mesma medida, ok? E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Então, olha só, agora o lado, né, AD paralelo ao BC, você pegou P e Q de modo que AP, PQ e QD tenham as mesmas medidas, ok? Então, digamos aqui, esse tamanhozinho é igual a este, que é igual a este outro, ok? Então, é isso que ele foi dito aí no exercício, tá bom? Pelos pontos B, M, C, P e Q, passei a setinha para você verificar todos, são traçados segmentos de reta determinando 5 triângulos, ok? Internos ao trapézio, conforme a figura. Então nós temos o primeiro triângulo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Vamos pôr então nome para eles para facilitar a nossa vida. Então, triângulo 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, a pergunta: a razão entre o segmento BC, o lado de cima, né, e AD, que determine áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura é, aí temos as opções, item A, 1/3, 2/3, 2/5, 3/5 e 5/6, ok? Então, sempre a sugestão é você pausar o vídeo e pensar a respeito antes de acompanhar a solução que nós vamos propor, ok? Então, certamente você já pausou e está de volta aqui para acompanhar. Uma observação, né? Então assim, ele falou do trapézio ser isósceles. O que significa ser isósceles? Significa que estes lados aqui que não são paralelos têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho. Então assim, pensando em triângulo, triângulo que tem dois lados iguais, ou congruentes, melhor dizendo, é chamado de triângulo isósceles. O trapézio é isósceles quando tem dois de seus lados congruentes, ok? Significa que tem a mesma medida. Isso não vai ser tão importante nesse exercício, mas ok, é a informação dada, tá bom? E aí,
o que a gente precisa saber? Como que calcula a área de triângulos? Então, eu vou chamar só de A aqui para a gente, que o nosso problema é sobre a área de triângulos. Esse A vai denotar a área de triângulo. É a base vezes a altura relativa a esta base sobre 2, ok? Então, isso aqui é a área de um triângulo para a gente. Nós queremos que a área do triângulo 1 seja igual à área do triângulo 2, que seja igual à área do triângulo 3, do 4 e do 5. Todos, ok? Com a mesma área. E observe então comigo o seguinte, que a altura, vou chamar então de H1, a altura do triângulo 1. H2, a altura do triângulo 2. E assim sucessivamente, ok? H5 é a altura do triângulo 5. A informação que a gente tira do fato desses lados, né, AP, porque a gente, AD e BC, eles são paralelos, ok? Isso sim que é legal, porque a gente está num trapézio. O trapézio, então, por definição, ele precisa, é um quadrilátero que tem um par de lados, ou seja, dois dos seus lados são paralelos. E não pode ser AB com CD, ok? Porque eles são congruentes, como foi dado no exercício. Só sobra, então, que AD e BC sejam paralelos, ok? Então, AD e BC são paralelos. Significa que a distância, ok? Então, geometricamente, para a gente, vou usar o preto aqui, a distância de B até o segmento AD, ou, sei lá, se você pensar de P, de Q, perdão, até o segmento BC, é constante. Isso significa que a altura de todos esses triângulos é a mesma, ok? Então, como esses lados são paralelos, eu vou apagar esses desenhos de preto, senão vai poluir mais ainda a nossa imagem, tá? Mas o que a gente conclui é o seguinte, que todos eles são iguais. H1 é igual a H2, tananã, que é igual a H5. Para não ter que escrever H algum número, eu vou só chamar de H no nosso problema, ok? A altura de todos os triângulos é a mesma, H. Como a gente quer que eles tenham a mesma área, ok? Então, a conclusão é que eles vão ter que ter a mesma base, tá? Aí, assim, eu vou chamar isso aqui de um lado de x, outro de y, a gente vai concluir que x é igual a y, tá? Então, por exemplo, se a gente dividiu aqui embaixo em 3 lados de mesmo tamanho, ok? Então, assim, digamos, x, então, AP mede x, PQ e QD também devem medir x, ok? Lá em cima, digamos, o de amarelo, vamos dizer que vale y, certo? Porque a gente dividiu ao meio, então esse tamanho é igual ao outro. Y e y, ok? Como que eu calculo, por exemplo, a área do triângulo 1, né? Que está lá, a gente chamou de 1, vindo da esquerda para a direita. A área do triângulo 1 é a base, AP, vezes a altura, que a gente chamou de H, sobre 2, ok? Mas AP mede x, então é x vezes H sobre 2, ok? Na verdade, isso é a área do triângulo 1, 3 e 5, né? Porque em vez de ser AP, você troca por QP ou QD, mas todos medem x, ok? Então, a área do triângulo 1, 3 e 5, a área dos triângulos 1, 3 e 5 é x vezes H sobre 2. Enquanto a área dos triângulos a par, né? 2 e 4, ela é quem? Ela é BM vezes H sobre 2. E BM nós chamamos de Y, ok? Y vezes H sobre 2. Isso também, pelo argumento que a gente usou anteriormente, é a área do triângulo 4, então não tem tanta diferença, né? E aí, como a gente quer que todas essas áreas sejam iguais, né? Então, basta a gente comparar a 1 e a 2. Para que a 1 seja igual a 2, observe, H é o mesmo, dividir por 2 é a mesma coisa, só sobra que o x precisa ser igual ao y, ok? Então, x vezes H sobre 2 é igual a y vezes H sobre 2. Conclusão é que x é igual a y, ok? Se x é igual a y, vamos voltar para cá no nosso problema. Nós queremos tirar a razão entre BC, que é o lado menor, agora a gente pode dizer que é o menor, porque embaixo você tem 3 desse tamanho, em cima 2, ok? Sobre AD, ok? Então, vou fazer aqui do ladinho aqui, ó. BC sobre AD. Ok? BC, então, pelo que a gente está falando, ele mede 2y. Enquanto que AD mede 3x.
Entretanto, nós já vimos que x é igual a y, certo? Então aqui, lembra, x é igual a y. Então a gente pode simplificar, certo? Porque eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número, que obviamente não é zero, porque é a dimensão, é o lado de um triângulo. Então, esta razão é 2/3, ok? Sendo, portanto, o gabarito, o item B, ok? A razão entre BC e AD é 2/3, ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? De verdade, se gostaram, lembre de deixar um like e ajudar o canal compartilhando o vídeo. Nós voltaremos em breve com novos vídeos, tá bom? E muito obrigado e até a próxima.